Bom, Santa Catarina foi o 19º estado a receber o mutirão carcerário, um projeto do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Várias atividades foram realizadas, entre elas a vistoria e inspeções a unidades prisionais. Para saber melhor o que foi visto aqui em Santa Catarina, eu converso com o juiz e também coordenador das inspeções, Carlos Alberto Hitzmann. Muito obrigada pela presença. A primeira unidade a ser visitada foi a Penitenciária de Segurança Máxima de São Pedro de Alcântara. Depois disso, outras 30 unidades foram inspecionadas também. Exatamente. Então, nós priorizamos nas nossas visitas penitenciárias e presídios, né? E daí estabelecemos alguns critérios também para a visitação das UPAs, unidades prisionais avançadas, né? Que são, na verdade, unidades de menor porte, com uma capacidade inferior de detentos, e por isso então que nós deixamos num segundo plano, apenas para conhecê-las e ter a noção de como é que era o trabalho dentro dessas unidades menores. A intenção foi conhecer melhor a realidade, as condições Exatamente. Como é o objetivo sempre do Conselho Nacional de Justiça, é traçar um raio-x do sistema prisional do Estado e verificar o que nós chamamos de boas práticas, para que elas sejam replicadas a outros estados, e também verificar aquelas questões que estão fora do império da lei de execução penal, né? Porque a lei exatamente determina como deve se processar a execução da pena daquelas pessoas que foram condenadas. E para isso ela estabelece uma série de regras, uma série de obrigações que devem estar à disposição do detento. Então isso nós também verificamos. O senhor falou na questão de boas práticas. A gente sabe que o sistema prisional, não só em Santa Catarina, mas em todo o país, passa por sérias dificuldades. Boas ações ou ações positivas aqui de Santa Catarina que foram constatadas nessas vistorias? Veja só, então nós poderíamos dividir em duas etapas. A primeira delas com relação à estrutura. Então, talvez a melhor estrutura física que nós encontramos foi no Presídio Industrial de Joinville, onde existe uma parceria público-privada, né? É óbvio que lá é uma exceção, porque as regras de utilização são diferenciadas. Há um contrato entre a empresa que explora o presídio e o governo do estado, né? E aí então existe um número de vagas, esse número de vagas nunca é excedido, exatamente porque há previsão no contrato. Então não se pode colocar lá nenhum detento a mais desta previsão. Respeitam-se as regras. Respeitam-se as regras, o que numa outra unidade apenas pública não se respeita. E temos aqui em Santa Catarina alguns casos, inclusive, de limitação de utilização de unidades e até de interdição parcial por parte dos juízes, muitas vezes provocados pelo Ministério Público. Então quando nós analisamos então uma unidade deste formato, nós estamos chegando próximo ao ideal. E aí lá, esta empresa dá condições dos presos com relação à saúde, com relação à alimentação. Nós temos uma nutricionista que verifica a alimentação que eles estão tendo, nós temos espaço para trabalho, para estudo, nós temos contratos com empresas privadas que exploram o seu ramo de atividades dentro do presídio. Então nós nos aproximamos daquilo que poderia ser chamado até de ideal. Só que a menos de 200 metros nós temos aí o presídio de Joinville, que é uma situação totalmente oposta, né? Enquanto na penitenciária industrial, por exemplo, nós temos só homens, no presídio nós temos homens e mulheres. Enquanto não temos superlotação nesta industrial, na outra nós já temos uma superlotação, né? Sem falar nas condições de higiene, que não existe condição de higiene. Eu acho até que uma visita da vigilância sanitária, quem sabe interditasse até, por exemplo, a cozinha. Havia uma reclamação muito grande no que diz respeito à alimentação, que vinha com cabelo, que vinha com baratas, e a gente pôde constatar que a forma que o alimento é manipulado é a pior possível. Está próximo da área de esgoto, de saneamento, muitas vezes a céu aberto. Então a gente vive essas duas realidades a menos de 200 metros. Agora, uma das últimas inspeções aconteceu no presídio feminino aqui de Florianópolis. O que foi verificado lá? Já que quando se trata de detentas, de mulheres, a situação exige alguns cuidados a mais de higiene, algumas detentas também chegam grávidas, foram presas grávidas. O que foi visto ali? Bom, na unidade feminina, ela reflete também uma outra situação que nós detectamos como frequente aqui no estado,
que é o jeitinho brasileiro. Tá? Então nós encontramos unidades defasadas, seja no tempo, no espaço, na sua estrutura, na sua capacidade, e aí que as pessoas vão chegando, os detentos novos vão chegando e os gestores precisam dar solução. Então eles vão criando o que eles chamam de os puxadinhos. Né? E aí você encontra, por exemplo, locais que não teriam a mínima condição de abrigar um animal que seja um animal doméstico, e está abrigando lá 6, 8, 10, 12, 15 pessoas. Né? Às vezes sem ventilação nenhuma, sem higiene, sem banheiro. E quando se trata de uma mulher, a mim assim, o que mais choca, até como sou pai, né, tenho filhos, é verificar que presas tiveram filhos dentro da unidade prisional, algumas crianças com 6 a 8 meses, que nunca viram a luz do dia fora da prisão. Então, a gente repara que os filhos estão pagando as penas dos pais. O senhor participou de outros mutirões em outras partes do país. Os problemas são semelhantes? Superlotação, deficiência na estrutura física? São os mesmos, né? Isso, na minha ótica, é em razão da inércia do poder público durante décadas com relação ao sistema prisional. O sistema prisional sempre foi esquecido. Dificilmente nós encontramos num programa de governo um projeto de governo visando o sistema prisional. Tá? Isso é uma coisa que não existe. Então, agora, talvez nós estejamos pagando o preço, né, dessa omissão. Correto. Para nós encerrarmos, um relatório será feito com os indicativos do que deve ser feito aqui para frente, com o aconselhamento, digamos assim, para o governo do Estado? O nosso relatório ele vai apontar exatamente aquilo que nós encontramos, né, seja de positivo, seja de negativo, e vai ao seu final apresentar uma conclusão com sugestões. Então nós apresentamos essas sugestões ao Estado para que daí o Estado analise, né, e verifique o que pode ser feito para a melhoria de todo esse estado de coisas. Né? Correto. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade.